Olá, turma do oitavo ano. Como é que vocês estão? Todos bem de saúde? Que bom, né? Continuem assim, se protejam, usem suas máscaras, lavem as mãozinhas, que eu quero encontrar todos vocês com saúde quando eu voltar. Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre Napoleão Bonaparte e o Congresso de Viena. Então, Napoleão Bonaparte, gente, ele é considerado um mito, né, na França. Ele foi aquela pessoa precoce que com 16 anos entrou no exército, aos 24 anos já era general. Vindo de uma família de burguês, né, da burguesia, que eram os comerciantes, não era de uma família nobre, mas como era muito audacioso e muito inteligente, ele chegou ao título de cônsul da França, que é uma espécie de governador geral, e também depois de um golpe de Estado que chamou-se de 18 Brumário, ele se tornou imperador da França. Não é? Ele governou durante uns 15 anos, mas depois acabou sendo preso e morreu numa dessas prisões na ilha de Elba. Aliás, na ilha de Santa Helena, ele foi preso primeiro na ilha de Elba e depois na ilha de Santa Helena, onde veio a falecer. Napoleão representava a consolidação e a ampliação das conquistas da burguesia. Por que ele representava? Porque a burguesia era uma classe que lutou muito na Revolução Francesa. E depois que a Revolução Francesa terminou, foi o que aconteceu. Os burgueses, que representavam o povo, começaram a ter mais direitos na sociedade. Então, era isso que ele representava, a consolidação da conquista da burguesia depois da Revolução Francesa. A Revolução Francesa é aquela que marcou toda uma sociedade, não só francesa, mas como do mundo inteiro, que prezava pelos direitos humanos, onde as pessoas teriam o direito de se expressar, direito, liberdade de imprensa, liberdade de ter a sua própria religião, enfim, contra todo o regime absolutista que imperava na Europa antes dessa revolução. Então, essa revolução foi muito importante porque ela é sinônimo de liberdade. Por isso, ela foi tão assim avaliada, tão valorizada, né, no mundo inteiro, onde vários países conseguiram sua independência inspirados nessa revolução. Esse assunto nós já estudamos no capítulo anterior. Então, ele era um gênio militar. Napoleão conquistou quase toda a Europa continental, levando as conquistas revolucionárias aos outros países europeus. Inclusive, ele decretou o bloqueio continental. O que era o bloqueio continental? Como na época de Napoleão, a Inglaterra era uma rival econômica da França, então Napoleão começou a acreditar que os negócios da Inglaterra, que estava se industrializando, atrapalhavam o desenvolvimento dos negócios ingleses, da economia inglesa. Então, resolveu fazer o bloqueio continental. Isso impedia que os outros países fizessem negócios com a Inglaterra. E se algum país resolvesse desobedecer o bloqueio, furar esse bloqueio, seria invadido pelas tropas inglesas. Então, vários países deixaram, quase todos, né, com medo das tropas de Napoleão Bonaparte, que ele tinha formado um poderosíssimo exército. Então, ele resolveu que com esse exército ele iria bloquear a Inglaterra para atrapalhar os negócios do governo inglês e assim a França poderia crescer economicamente. Então, mas naquela época Portugal tinha muitos negócios com a Inglaterra, devia muito dinheiro da Inglaterra e quase que dependia economicamente da Inglaterra. E ficou numa situação difícil. Se o governo português resolvesse aderir ao bloqueio continental, então a Inglaterra cortaria os negócios que tinha com os portugueses. Complicado, né? Então, e se não aderisse, né, ao bloqueio, as tropas francesas invadiriam o território português.
Viram aí que sinuca de bico, não é verdade? Então, foi o que aconteceu. Dom João, que era o príncipe regente, né, nessa época a rainha de Portugal era Dona Maria I, mãe de Dom João VI, resolveu então pegar a família real e fugir para onde? Para o Brasil. Foi aí que a gente começou a afirmar que Napoleão teve um dedinho, né, na história do Brasil. Por quê? Porque com a família real fugindo para o Brasil e Dom João trazendo com ele o seu filho, Dom Pedro I, foi aí que Dom Pedro, foi ele que fez a independência do Brasil. Se bem que com Dom Pedro, ou sem Dom Pedro, o Brasil teria ficado independente sim. Mas com a família real aqui foi mais impulso para que o Brasil ficasse livre de Portugal. Então, a família real veio para o Brasil, fugindo das tropas de Napoleão e escoltada pela marinha inglesa. A marinha inglesa era uma das marinhas mais poderosas do mundo na época. Então, trouxe a família real para o Brasil. A família real e alguns membros da corte portuguesa. Em contrapartida, a Inglaterra exigia que o governo português abrisse as portas às nações amigas dos negócios. Com isso, os portugueses fariam negócio diretamente com o Brasil, sem precisar da interferência do governo português. Né? Bem inteligente do governo inglês. Por quê? Porque o Brasil, naquela época, era um grande produtor de matéria-prima e a Inglaterra precisava dessa matéria-prima para fabricar os produtos ingleses, que naquela época precisava de muita matéria-prima para fazer os produtos industrializados e vender para o mundo inteiro. Então, para a Inglaterra, o bloqueio continental não foi assim tão ruim, né? A Rússia também tinha muitos negócios com a França e decidiu também não aderir ao bloqueio. Mas, e assim, as tropas de Napoleão também invadiram parte da Rússia, né? Por isso, todas essas guerras que Napoleão fazia foram chamadas de guerras napoleônicas. As tropas de Napoleão foram derrotadas na Rússia em 1812 e em Leipzig em 1814. Napoleão abdica em 1814. Por quê? Porque ele não admitia derrotas. Tanto é que quando ele ia para as suas batalhas, ele mandava erguer na França os arcos do triunfo. Não é? Então a França é cheia daquelas construções belíssimas que a gente chama de arcos do triunfo. Por quê? Porque ele sabia que quando voltasse ele teria que passar debaixo do arco do triunfo, que ele já era certo da vitória. Mas essa batalha ele perdeu, porque a Rússia naquela época estava muito fria, né? Eles adotaram a guerra de terra arrasada, os soldados morreram de fome, de frio, disse que foi uma verdadeira, vamos dizer assim, matança, né, dos soldados jovens nessas batalhas, e aí Napoleão se viu derrotado e acabou abdicando do trono em 1814. Voltou ao poder depois, né? Ele abdicou do trono e acabou sendo preso, mas depois fugiu da prisão, voltou para assumir o poder, mas aí ele já não estava mais com tanta eficácia como antes, não tinha mais tanto apoio, só governou durante 100 dias e acabou sendo preso pelas tropas inglesas, que levou para a ilha de Santa Helena, no Pacífico, onde ele acabou vindo a morrer. Né? Dizem que ele tinha uma infecção no estômago, que ele estava sempre com uma mão sobre o estômago, e as pessoas pensavam que era para impor respeito. Mas algum historiador, estudando a biografia dele, disse que ele tinha essa úlcera no estômago e por isso ele estava sempre com uma mão, né, ali para aliviar a dor. E essas prisões eram muito úmidas, né, muito, vamos dizer assim, nem sem nenhum tipo de conforto, sem ventilação nenhuma, e acabou agravando a sua doença e ele veio a falecer esquecido numa dessas prisões inglesas na ilha de Santa Helena. Denominou-se Era Napoleônica o período de aproximadamente 15 anos em que Napoleão Bonaparte governou a França.
comandando um processo que resultou na conquista de boa parte da Europa pelas forças francesas. Utilizou-se para isso de sua habilidade de estrategista e liderança. Como eu já disse, ele era muito inteligente, ousado e tinha espírito de liderança. Então, muitas pessoas acreditavam no seu poder e ele passou 15 anos governando a França. A era napoleônica foi de 1769 até 1821. Napoleão era considerado uma figura de destaque. Na França ainda é. Escolhido para conduzir o processo revolucionário, nascido na Córcega, ingressou no exército logo cedo, aos 16 anos. Tornou-se general com apenas 24. Estabeleceu a expansão da burguesia francesa e alguns de seus valores, porém, sua política externa desgastou seu governo e provocou a reação da própria burguesia francesa. A era napoleônica, foi marcado pelo consulado, quando ele se tornou cônsul, uma espécie de governador, e depois ele deu um golpe de Estado chamado 18 Brumário, onde ele veio a ser o imperador da França. Depois que ele foi preso e voltou, ele só governou por mais 100 dias, onde foi preso novamente, e aí ele veio a falecer. O Império de Napoleão, considerado o primeiro império francês, existiu entre 1804 e 1814. Seu projeto de expansão deu origem às guerras napoleônicas, aquela guerra de conquista, que ele gostava tanto de se gabar, de dizer que estava ganhando todas. Essas guerras geraram numerosas mudanças no mapa da Europa, como o fim do Império Romano-Germânico, que existia desde o século IX, que passou a ser chamado de Confederação de Reno, em homenagem ao rio francês, o rio Reno. O golpe do 18 Brumário representou o fim da Revolução Francesa, a ascensão do poder de Napoleão e a consolidação dos interesses burgueses. Como eu já disse, antes da Revolução Francesa, só quem assumiu o poder eram os nobres, as pessoas que eram elitizadas. Mas, com a subida de Napoleão ao poder, acabava de vez com o poder dos nobres e a consolidação dos interesses burgueses depois da Revolução Francesa, porque eles passaram a ter mais direitos na sociedade. O governo de Napoleão, como eu já disse, foi dividido em consulado, império e o governo de 100 dias. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima aula a gente vai terminar esse assunto, passar uma atividadezinha e a gente corrige todas essas atividades na nossa aula online, onde a gente pode debater o assunto, tirar nossas dúvidas. Até a próxima, beijo grande e a saudade continua.